Nesta palestra, Insetos, Pequenos Seres de Grande Beleza, eu vou dar minha visão sobre o que eu acho belo nos insetos, mesmo que esta seja de uma maneira parcial. Os insetos podem provocar diferentes tipos de sensações. Sensações de medo, sensações de nojo, sensações inclusive de felicidade, de prazer. E de maneira geral, as pessoas consideram as borboletas insetos belos, seja pelas suas cores, seja pela sua forma de voar, seja pela sua própria forma. As borboletas são consideradas como seres extremamente belos, assim como este exemplar que nós vemos aqui. E em alguns casos, inclusive, eles fazem parte da literatura ou como em alguns casos chegam até a ser considerados, né, como seres, como mensageiros espirituais. E algumas pessoas dizem que talvez os anjos se comuniquem através das borboletas. Então vejam quanto sentimentos bons podem provocar as borboletas. Mas eu pergunto, essa borboleta, ela é bela? Então eu vou deixar isso para cada um de vocês que responda. A beleza é um substantivo feminino que, quando fiz uma pesquisa rápida no Google, me apareceram estas duas definições: qualidade, propriedade, caráter ou virtude do que é belo, manifestação, característica do belo. E caráter do ser ou da coisa que desperta sentimentos de êxtase, admiração ou prazer através dos sentidos. No livro História da Beleza, que é um livro para a arte, Umberto Eco afirma que a percepção da beleza é mutável ao longo dos tempos e variável nas culturas. Sendo assim, o que é belo para alguns pode não ser para outros. Então, eu vou dar dois caminhos do que eu considero belo nos insetos. A primeira parte vai ser desde um ponto de vista de biólogo, o que acho belo em esses aspectos desde o ponto de vista, nos insetos desde o ponto de vista do biólogo. E no outro, daquele aspecto de forma, cores. Sim? Então, começo com este primeiro ponto, que seria a beleza está nos detalhes. Nós vemos esta borboleta e a primeira coisa que reparamos é que ela tem apenas 2 pares de pernas. Cadê o terceiro par de pernas característico dos insetos? Nós sabemos que esta família se caracteriza por ter um par de pernas atrofiadas. E podemos ver que a borboleta que está em descanso, né, ela tem a asa posterior sobre a asa anterior. Então nós podemos ver as setas amarelas, né, aqui, mostrando a posição das asas em repouso. Não tem uma borboleta voando, mas aqui vocês podem ver uma borboleta que foi preparada para o museu e mais ou menos na posição que ela deveria estar quando está em voo. Então as asas formam como se fosse uma única unidade para permitir o voo das borboletas. E como acontece isso? Acontece porque as borboletas têm, sim, um mecanismo na qual permitem que as asas anterior e asa posterior estejam juntas a partir de o frênulo que está na asa posterior, sim, e o redináculo, que é este conjunto de cerdas aqui que está na asa anterior. Então se unem e formam, e a asa pode bater como uma única unidade. Isso nas fêmeas. Nos machos temos uma forma diferente de redináculo, mas também o frênulo. Então quando nós vemos as borboletas voando, as suas asas se movem como uma única unidade, além de que elas têm um voo gracioso e que nos dá uma sensação assim, de bem-estar.
Bem, mas nesta outra foto, o que nós podemos ver é uma abelha, sim? É o Glossini, que o grupo destas abelhas se caracteriza porque tem cores brilhantes, verde, violáceo, azul, né? Então, neste caso, uma abelha verde tem sua língua longa, sim? Inserida na flor e está sugando o néctar. O tamanho da língua é espetacular, né? É uma coisa imensa, reta, como um tubo. Então, essa abelha está sugando esse néctar, seja para alimentar-se ou para levar para o ninho dela. E nesta outra foto, uma antofóride, nós vemos então uma abelha cheia de cerdas, né? Entre tons marrons claros, marrons escuros, que contrasta com a cor esverdeada de seu olho. Mas, se vocês repararam, a abelha anterior e esta abelha mantém suas asas em repouso. Mas quando voam, assim como as borboletas, elas também usam os dois pares de asas. E, nesse caso, as asas vão se manter juntas para que voem como uma única unidade a partir destas estruturas esclerosadas que são em forma de gancho, conhecidas como âmulos. Então, estes âmulos vão estar na asa posterior e vão se unir à membrana da asa anterior, né? E então, quando batem as asas, formam uma única unidade e o voo se dá de uma maneira rápida, né? Ou pelo menos eficiente. Nós temos aqui uma libélula. Esta libélula, com as asas perpendiculares ao corpo, né? Ela está apoiada com suas pernas todas recolhidas na ponta de uma folha seca. Ela tem olhos grandes, como vocês podem ver aqui, e esses olhos estão formados por omatídeos, ou seja, um conjunto menor de unidades do olho, é um olho composto. E o tamanho grande deste olho me indica que é um predador. Então ele está em uma posição de vigia para ver se a presa passa e ela é capaz de capturá-la. O interessante nestes insetos é que eles preveem no momento em que vai passar pela frente deles. Então, quando esse inseto, a presa está chegando, no momento em que está próximo, elas saem um voo direto e interceptam a presa e pensem vocês então essa capacidade, né, que estes insetos têm de prever o momento exato que a presa estará em seu campo de voo. Nós vemos aqui então uma outra libélula, né, que ele é mais delicada na sua forma e as asas dela estão para a parte de cima, não do corpo, não da maneira perpendicular como tínhamos na outra. E também ele tem olhos grandes e também predadora. Ela é conhecida como doncelinha. Mas quando vemos em detalhe as asas, então nós vemos algumas coisas bem interessantes, como estas veias longitudinais, estas veias transversais que formam estas quantidades de células. Então, quando conseguimos ver em microscópio uma macrofotografia, essas estruturas, essas asas, elas se tornam, pelo fato de serem tão cheias de detalhes, se tornam belas, espetaculares. E a pergunta é, será que elas têm algum mecanismo para manter as asas unidas, já que também tem dois pares de asas? E a resposta é não.
Não, elas não têm. Então, elas têm movimentos independentes, as asas se mexem, se movem de uma maneira diferente, uma asa para cima, outra para baixo, e começam a fazer um voo que aparentemente não seria eficiente, mas é extremamente eficiente para elas, mesmo então não tendo mecanismos de união, mas elas conseguem voar de uma maneira extremamente eficiente com as asas se mexendo independentemente, se não estão não coordenadas e unidas como nos insetos que vimos anteriormente. Nós aqui, eu trago aqui uma fotografia de uma ninfa de um membracídio, de um hemíptero, e trago aqui uma gota, sim, que é formada por um líquido adocicado, que é produto da digestão desta ninfa que está com seu aparelho bucal inserida dentro deste galho. Então ele está sugando a seiva da planta e, como é de rápida digestão, então sai a cutícula em forma de uma gotícula. E nós vemos aqui na esquerda, então, vemos um inseto adulto, né, que é o membracídio adulto. E o interessante é que estes insetos eles são cuidados por formigas. E elas criam então um mutualismo, né, um comportamento mutualístico que nós podemos ver na próxima slide. Aqui as formigas então se aproveitam dessa gotícula adocicada e os insetos e a formiga oferece proteção contra predadores. Então, é um exemplo de mutualismo e é muito interessante e acontece em várias espécies de formigas e de membracídios. Aqui nós podemos ver outro membracídio, a viuvinha. Ele é um inseto muito comum, ele é praga de algumas plantas e eu quero mostrar ela, é decir, vários espécimes desta espécie na graviola. Vocês podem ver que praticamente a graviola tem pouquíssimas partes verdes que podem ser vistas e aqui nós podemos ver, por exemplo, os adultos. Sim? Podemos ver um adulto que está em estado, sim, de esclerotinização da cutícula, ou podemos ver um adulto aqui que está totalmente transparente e a grande quantidade de ninfas. Sim? Neste detalhe, então, nós podemos ver uma ninfa e a linha de ruptura, sim, ou seja, ela é a ninfa do último estágio e o adulto saindo, sim, e deixando a exúvia para trás. Só que ele está totalmente branco. Por quê? Porque ainda a cutícula não está esclerosada e, como vocês viram, então ela vai começar a adquirir sua cor e essas listras características com o tempo, à medida que for se esclerosando a cutícula. Nós aqui temos um Bembix, um himenóptero, que é uma vespa das areias. Ele está cavando um túnel, sim? uma toca, onde irá colocar seu ovo. Mas eles quero mostrar aqui um desenho que retirei de um trabalho, sim, do cérebro. Então quero mostrar que o cérebro é composto por gânglios cerebrais e, claro, esses gânglios são compostos por neurônios. Ele é pequeno, né, em relação, né, ao corpo do inseto, mas é este cérebro que é capaz de comportamentos difíceis, digamos, com comportamentos extraordinários nos insetos. E no caso destas vespas solitárias, Bembix, elas
recolhem digamos, eles constroem suas tocas, e uma vez que estão construídas, elas saem em busca da presa e depois trazem a presa no buraco, e no caso aqui um tabanídeo, e eu coloco dentro, coloca o ovo na presa, fecha a toca e sai. Aqui nós podemos ver com a libélula. O extraordinário disto é que elas deixam o ninho, né? Deixam a toca, e vão depois buscar sua presa em outro lugar, né? Então, tem que voltar ao ninho e simplesmente como fazem. Então, supostamente elas seguiam através da luz polarizada para voltar ao lugar onde construíram seu ninho e colocam. Mas Nico Tinbergen, que acho que foi não me lembro, 1950, não me lembro bem os anos, mas ele fez um estudo de himenópteros, esfecídeos que construíam também ninhos na terra, e ele sempre que construía, saía e dava uma volta ao redor do ninho, e depois voltava e seguia cavando. Então, Nico Tinbergen, o que ele fez foi pegar umas pedrinhas enquanto ele fazia esse voo de reconhecimento e colocar umas pedrinhas ao redor do buraco, como se fossem pedras em círculo. E assim, quando ele terminou, saiu para busca da presa. Ele o que fez foi um outro buraco próximo e colocou as pedrinhas em círculo. Quando chegou o esfecídio, então ele conta, né, que o esfecídio começou a dar as voltas como se estivesse fazendo um reconhecimento da área, e depois ele iria escolher o buraco com as pedras em círculo, o que demonstra que na realidade houve um aprendizado sobre o lugar onde ele colocou, já que se tivesse somente algo de direção, levaria ao buraco que ele construiu, que seria o buraco que estava agora sem pedras. Nesta outra fotografia, esta é uma larva de uma borboleta, e ele estava viva quando eu coletei. E só que ela já tinha estes casulos aqui, sim, estes casulos já tinha, mas ela estava comendo, se alimentando e estava caminhando. Eu levei no laboratório e deixei um tempo, e no final acabaram saindo parasitas, né, parasitoides, que é este daqui, que são braconídeos, né? Então, estes tem vários exemplares dentro do corpo do imaturo da borboleta, e eles vão se alimentando, vão comendo, sim, mas o imaturo da borboleta sigue caminhando. Depois, quando terminam seu ciclo, elas simplesmente saem, sim, rompem a cutícula, saem, constroem os seus casulos, e ele continua caminhando, até que eles vão eclodir, vão sair os adultos, e depois o imaturo da borboleta irá morrer. Então, comportamento extremamente extraordinário, um comportamento que me deixa fascinado, né, pela forma como é feito. Bem, outro ponto que eu quero também topar está em que a beleza está nos olhos de quem vê. Para mim, este bicho, este inseto, este gafanhoto, ele é belo pela forma, pelas cores, né? O contraste de cores vermelhos, amarelos, verdes, marrons,
não? E é um inseto magnífico em sua forma, né? Então, eu acho extremamente belo este inseto pela combinação de cores e forma. Outro que também acho muito belo pela sua forma, suas cores, essa combinação e aquelas estruturas de captura, né? Que são das pernas anteriores, é o mantódio, Margaromantis margaritaria. E ela, vocês veem, então, esses contrastes, né, entre as cores das asas com o corpo. Né? Então, eu acho extremamente belo este inseto. Assim como também a beleza deste inseto não está nessa forma alongada que lembra um pouco os bichos-paus, mas este não é um bicho-pau, ele é mais próximo dos gafanhotos que dos, digamos, próximo dos gafanhotos, é um ortóptero, mas se vocês reparam aquele conjunto, né, de bicho, vocês veem a cabeça, né, como se fosse um cone, com uma parte bucal aqui na parte de baixo e os olhos na parte apical e ainda tem uma parte anterior onde estão as antenas. Então é um inseto extremamente belo na sua forma. E a cor não importa, né? Mas a forma dele é extremamente bela. E um bicho que pode ser, o que muitos consideram como nojento, é uma barata. As baratas, na realidade, têm uma péssima fama por umas poucas espécies que são sinantrópicas, ou seja, que vivem nos ambientes urbanos e próximo das pessoas. Mas esta barata não tem nada a ver com os humanos, ela é de vida livre, mas vejam a cor, é uma cor dourada, extremamente linda. Então, eu acho ela extremamente linda pela sua cor e por esse formato que ela tem. E que dizer deste imaturo de borboleta, né? A combinação de cores, verde, que claro com amarelo, com vermelho, né? E ainda alguns tons em preto, é um bicho que é extremamente lindo na sua cor, pela luminosidade, quando dá a luz, vocês podem ver, então, aqui a sombra, né, dá um amarelo mais opaco, mas quando a luz bate nas estruturas, parece que se iluminam. Então, é um inseto extremamente belo pela sua cor, apesar de que sua forma é bastante esquisita, e é uma forma bem diferente, né, do que nós conhecemos destes imaturos. Esta estrutura parece feita de filigrana, né? E, na verdade, construída por um besouro, onde coloca o ovo e até que ecloda o imaturo, que depois será e sairá para comer as folhas desta árvore. Vocês podem reparar que isto é construído provavelmente por saliva, né, do inseto, e o inseto que nos referimos, este besouro, que é um curculionídeo, sim, que é característico por esta parte anterior, né, da parte cefálica. Bem, e que dizer das joaninhas, né? As joaninhas são extremamente lindas, elas são usadas para venda em copos, em camisetas, em livros, em almofadas. Então, as joaninhas são bichos extremamente lindos, né? E são como se nós tratássemos como quase seres angelicais, né? Porque pelas suas cores. E nós temos uma paixão por joaninhas. E aqui na próxima foto, uma joaninha indo ao encontro do seu alimento, que são pulgões, né? São anfíbios. Então a joaninha, ela é predadora desses outros insetos. E que dizer deste cerambicídeo, né? deste besouro de antenas longas. Não, se vocês veem essas antenas longas, por
que tão longa, né? Nos perguntaríamos. Mas isso dá uma harmonia, dá uma beleza a este inseto, né? De forma geral, a forma alongada, né? A sua forma cefálica, junto com essas antenas longas. É um inseto extremamente belo. Um lucanídeo. Tem lucanídeos fantásticos e este é um lucanídeo extremamente bonito, né? As cores, a combinação de cores, estas mandíbulas longas, né? E que colecionadores gostariam de ter, né? E são bichos extremamente lindos. E agora vou tratar das moscas. Eu trabalho com moscas especificamente, aliás com díptera, não com moscas, mas já trabalhei com acilídeos, né, com moscas como esta, e o que nós reparamos nesta mosca é seus grandes olhos, assim como nas libélulas, o que me diz ser um inseto predador. Tem uma probóscide, ou seja, um aparelho bucal comprido, e este par de pernas pelo qual vai assegurar a sua presa. E uma vez segurada a presa, este aparelho bucal vai ser inserido dentro dele, sim, e dele será colocado enzimas digestivas que depois ele sugará para a alimentação. Mas vejam vocês aqui estas cerdas brancas que parecem como se estivessem ao redor, né, como barba, e a combinação dessas cores, né, mais claras, amareladas, marrons, então todo o conjunto deste bicho, deste inseto é extremamente belo. E esta mosca, provavelmente um sarcofagídeo, aqueles que se alimentam de matéria orgânica em decomposição. Vocês veem então esses olhos avermelhados contrastando com este amarelo da face, né? Então, quando nos vemos em proximidade, nós podemos ver essa beleza, né? Esse contraste, essa combinação de cores. Algo que nós não vemos quando simplesmente olhamos a olho nu. E outro sarcofagídeo, mas vejam que aqui esta cor é mais dourada, né? mais larga que a anterior. Também contrastando com estes olhos avermelhados. Ou um califorídeo, né? Um califorídeo que também tem interesse na entomologia forense, e alguns são esverdeados e este no caso azulado, né, mais para o azul. Então é uma cor brilhante, e se nós vemos toda essa combinação entre branco, vermelho e azul metálico, é algo que nos dá uma sensação de beleza, né? Então, se nós vemos estas moscas voando perto de algum material de decomposição, perto de algum cadáver, claro que vamos ter a sensação de nojo, né? Que bicho horroroso. Mas quando nós conseguimos capturá-lo, sim, em descanso, como nesta foto, podemos ver sua beleza, né? Tanto nas suas cores quanto nessa forma em geral, né? Bem, eu quero agradecer e quero dizer que esta é apenas uma visão, muito também com alguns exemplos, muito pequena, né, do que eu acho belo nos insetos, mas para vocês, fotografias a partir de celulares, a partir de máquinas melhores, vocês podem tentar fazer e ver os detalhes, talvez começar a aprender mais sobre esses insetos, sobre a beleza que eles têm. E seria, então, esse meu recado, esse também é minha forma de contribuir com o que eu acho belo nos insetos. Obrigado.